Bueno, poderia dizer Evangelho de São Gálatas, não? Há livros na Bíblia que são incríveis. É como um evangelho, não? É livro de Gálatas, la carta, não? É uma carta de Pablo à la igreja de los Gálatas. Los Gálatas não é uma localidade em si, como Montetingulo, sino que era uma região onde havia várias igrejas, inclusive... se caiu algo, não? Aí afora. Inclusive, Pablo habla com eles acerca da lei, sempre da lei, da graça, não? Está falando para eles, para que eles vivam uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida tranquila, não? Sem estar preso a uma religiosidade aparente, porque eu tenho falhas e todos nós outros temos falhas. Somos seres humanos e temos falha. Pecamos, erramos, nos equivocamos. E às vezes nós outros queremos prendermos em uma religiosidade aparente e quedar preso aí, como se essa imagem que vocês veem de mim seja eu. E não lo é, não. Aunque sou muito bonito assim, muito hermoso. Pero essa não é a imagem minha real, não? Muitas delas vezes. Porque também me enojo, também me frustro, também às vezes me deprimo. Que isso, pastor, te deprimir? Bueno, algumas poucas vezes na vida, não? Porque dentro de tudo sou muito, muito alegre, muito contente. E cada vez mais estudando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Por isso o título da predicação, Fé ou Ágil. Pastor, o que é ágil? Vamos aprender o que é ágil. Alguém sabe o que é ágil? Não. E sim, está bem. Por isso o pastor está cá, não? Se os irmãos já sabem todo, para que estou cá, não? Igual como diz o Pablo, até que todos nós outros cheguemos à estatura de varão perfeito. Não quer dizer que sou varão perfeito, pero ojalá fora, não? Igual se somos varões perfeitos, não? Varão e varona, não? Mulher e homem perfeito. Que Pablo habla, até que cheguemos a essa estatura de Cristo, não? Essa igualdade com Cristo, vamos solamente chegar quando? Quando tivermos em la glória, não? Aí vamos a chegar, quando tiver no cielo, a ser igual a Deus, a ver a Ele cara a cara, quando Deus nos der um corpo glorificado, um novo corpo. Encontraram já Gálatas? Aí dá para ver, não? Gálatas capítulo 3, del 21 ao 27. Todos encontraram? Glória a Deus. Bueno, vamos a ler. Primeiramente, o versículo 21. Eu vou predicar por versículos. Cá está funcionando. Bem. Diz assim: logo a lei é contrária às promessas de Deus? Ela pergunta que hace Pablo. Vocês sabem o que é a lei, não? A lei é o que foi dado a Moisés, não? E eu sempre hablo para vocês, eu principalmente, não? Hablo que a lei já, vamos dizer, caducou. Essa palavra, não? Caducou, tá certa? Tá certa, não? Caducar é quando queda viejo, não? A lei já perdeu sua validez nesse sentido de como é que é o nome que diz? De pacto, não? Porque o novo pacto é em la sangre de Jesus. Ou seja, Deus havia dado a lei e era boa, a lei não era mala, porque o Pablo mesmo habla cá, não? Logo, a lei é contrária às promessas de Deus? Não. Ele responde à pergunta, não? Em nenhuma maneira, porque se a lei dada pudera vivificar, a justiça fora verdadeiramente derramada por la lei. Agora, a justiça de Deus não foi derramada por la lei. Estamos falando de justiça. Deus nos ha hecho justo para com Deus com sua morte em la cruz, justificando-nos. Era isso que estava estava mal, não? Os integrantes do Antigo Testamento, não é que eles não tinham a salvação.
o que ellos eran salvos por la lei ou salvos por la observância da lei. Que isso às vezes aprendemos nesse seminário. Nesse seminário falou isso. Eram salvos por la observância da lei. Sim. Sim. Yo no quiero justicia de Dios. Usted tampoco quiere que me parezca justicia de Dios, porque si no, nos vamos caminando de para abajo. ¿O no? Vai dizer o quê? Que Deus atue com justiça? Yo no quiero la justicia de Dios, porque somos pecadores. ¿Entiende lo que digo? Sim. No sentido de eu não querer a justiça de Deus por causa de que sou pecador. Isso sim, é verdade, claro. Claro. Por causa do pecado, nós outros não buscamos essa justiça de Deus. Isso que vou querer dizer. Sim, está correto. Isso é verdade. Nós outros, el hombre por si solo, ele não busca a justiça de Deus. Aunque el hombre por si solo, inclusive estudamos isso em la disciplina de direito, que habla que todo homem, direito, digo, da faculdade de direito, não? Para ser advogado, não? De direito. Que todo homem tem a lei escrita em seu coração, que é verdade. Por mais que a lei de Argentina não me diga que eu não posso matar outra pessoa, eu já sei que não posso matar outra pessoa. Não? Isso está intrínseco. Dentro do ser humano, ele sabe que ele não pode matar. Não? Eu estou falando dos seres humanos normais. Não? O tipo que tem uma patologia de psicópata, ele não sabe disso. Ou seja, ele até sabe também, sabe por aí saber, pero ele não consegue viver essa experiência dele não a ser danho, não, porque ele desfruta em ser danho. Então, a lei foi dada por Deus para quê? Aí eu pus aí, ó. A lei não justifica, pero nos guia a viver uma vida justa. Somos justificados por la fé, por meio de la fé somos justificados. Pero a lei hace o quê? Nos demonstra a necessidade de redenção. Porque Deus deu a lei a los homens para que eles viveram melhor em sociedade. Para que eles puderem, vai ver, Jesus disse, ouviu o que foi dito, orro por orro, dente por dente, pero eu os digo, amar a los inimigos, amar a los que te perseguem. Jesus foi mais allá da lei, pero el orro por orro, dente por dente, era bueno. Por que era bueno? Porque era justo. Porque se o tipo arrancava o orro de um, tinha que ajar e arrancar um orro dele. Isso seria justo. Pero se alguém te arranca um orro, se alguém me arranca um orro, eu vou querer arrancar no mínimo os dois dele. Ou matá-lo diretamente, não? Eu estou falando, eu não vou nem entrar nessa peleia, não, nesse mérito dessa peleia. Se a pessoa já me arrancou um orro, eu vou querer me alejar dessa pessoa, porque para não me danhar mais. Pero é ser humano normal. Nós outros, normalmente, quando alguém nos hace danho, nós outros queremos danhar mais a pessoa. Esse é nosso instinto selvagem, não? Nosso instinto animal de sobrevivência animal. Quando hacemos isso, somos como o perro. Vê que o perro te morde se ele não gostou de vós, ele te morde. Não, quando passamos de bici, e está aí Davi que é ciclista, anda de bici para todo lado, os perros sempre perseguem os ciclistas, não? Ciclista de la moto, não? Pero pergunta a ele por quê, ele não sabe por quê. Porque essa é parte do que ele é, da natureza dele. Nós outros actuamos como animais, às vezes, não irracionais, que quando nos hacem um danho, queremos causar um danho maior à pessoa que nos hizo um danho. E aún depois de nos converter, às vezes quedamos assim, é difícil a conversão, não? Às vezes nos convertimos no sentido de entender as coisas de Deus, pero não de praticar, sim. Justamente, é amar, é perdonar, é amar um é inimigo, não? Esse seria nosso dever. Então, se o que a lei, para que a lei me serve? Então, se pastor jogar o Antigo Testamento e tiro na basura, não. Me serve o Antigo Testamento, me serve a lei de Deus, as ensinanças, para quê? Para ver Deus foi se auto-revelando aí à humanidade, não? Por meio de los pactos aí primeiro aí adâmico, depois noêmico, abrâmico, aí com os patriarcas, os pactos renovados em los patriarcas, depois em la lei com Moisés, em Davi. E Deus é a revelação gradativa de Deus. Gradativamente ele iba revelando-se ao homem. Por quê?
Porque é impossível eu entender a Deus completamente. Nós entendemos um pouquinho assim, muito pouquinho de Deus, só entendemos e podemos ver e entender algo de Deus no que está revelado na Bíblia, não? No que a Bíblia nos demonstra, no que é Deus, como Ele atua, como Ele age. Pero, na verdade, eu não entendo a Deus. Se eu entendo a Deus, eu já disse, Ele deixa de ser Deus, não? Porque eu sou criatura e não posso entender o Criador. O Criador, como diz o próprio Deus a Jeremias, meus pensamentos são mais altos que o tuyo. E você não pode entender o que, como empieza a filosofar Deus já contestando a Rob, não? Robzito, senta-te cá, querido. Não, Rob estava já todo arrebentado, se arcando com pedaços de chapa não, como é que é esse teto que é de barro, como é que é o nome? Dulac, não, essa que tem o vizinho cá na frente, o chalé, como é que é o nome dessa terra? Terra, aí tá, essa terra. Ele estava se arcando com isso, não? Com uma terra e estava se arcando aí, e Deus falou com ele. De onde estava a voz, Rob? Quando eu disse, Aion, que habla, não? Aí, a palavra original. De onde estava a voz? Ou seja, as galáxias, as multigaláxias. Nós outros sabemos, não? A nave espacial Voyager começou a sair, depois já foi lançada no ano, creio que 65, começou depois de 40, de não sei quantos anos já, o que 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 60 anos já se passaram, já recém está saindo do sistema solar, não? E sacou uma foto quando estava passando aí antes, quando estava passando aí por, creio, Saturno, de nosso planeta, não? E é um pontito de lá nada mesmo, no meio ou seja, vocês podem ver aí no YouTube, não, googlear que o Sol, que é a nossa estrela, que é milhões de vezes maior que a Terra, é uma estrela enana comparado às estrelas tão superiores a ele que existem, já observadas, não? O que quero dizer? Deus é tão grande, se o universo já é assim, imagina Deus que criou tudo, então não sabemos de Deus. O que quero falar basicamente hoje é dela graça, não? É desse ágio. Vamos chegar aí no ágio. Vamos no versículo 22. Vamos ler. Mas a Escritura lo encerrou todo o barro pecado, para que a promessa que é expor a fé em Jesus Cristo fosse dada ao crente. O que isso na Escritura, como diz o Pablo, não, Deus condenou a todos barro da lei. Eu não pus cá, Romanos 11, 32. Eu não pus lá referência cá, perdão. Porque justo chegou Jerônimo e já estava já irritando, tipiando. Pero acá no meu caderno está Romanos 11, 32. Pablo explica sobre isso. Deus condenou a todos barro da lei para que os que creiam foram salvos por la graça. Ou seja, por quê? Porque a lei me demonstra o quanto sou eu pecador, o quanto eu sou indigno, impuro, e que não posso cumprir toda a lei, não? E a própria lei diz que aquele que não podia cumprir, que aquele que deixara de cumprir, perdão, uma tilde, não? La tilde, que aparece aí na lei, que a Reina Valera traduz como uma tilde, em hebreu é la iota, que é como uma tilde, por isso traduz tilde, não? Já aparece como uma tilde, pero seria a figura mais pequena do idioma hebreu. Ou seja, se eu devo de cumprir... Queria falar algo? Pensei que isso assim com o dedito assim. Se eu devo de cumprir uma lei, por mais chiquitita que seja, eu sou culpável de todas. Pero a lei diz de adultério, diz de matar, de fornecer. Ou seja, eu sou culpável tal como um tipo que matou outro, ou que adulterou, ou que enganou, ou que golpeou, ou que maltratou. Sim, eu sou culpável por ser algo muito chiquito. Por isso somos salvos por graça,
Eu estou falando acá de salvação, de graça. Não? Por isso hago essa comparação da lei, que para os teres, essa é até uma predicação muito, não sei o que passou comigo hoje, não? Hoje é uma predicação muito, vamos dizer assim, didática, não? É mais uma predicação mais didática que uma, por isso criei até lá o PowerPoint, não? Aí, na guia positiva, porque foi uma predicação mais didática que uma predicação, vamos dizer, traindo uma ensinança muito prática. Estou falando de algo profundo que é a graça de Deus sobressalindo sobre a lei. E que não é que a lei de Deus é mala, pero já cumpria um propósito. Ao revés, não é mala, é buena. Pablo habla que é buena e nos ensina que é buena. Versículo 23, vamos a ler. Diz assim, pero, sempre há os peros, não é na Bíblia. Pero antes que vinesse a fé, estávamos condenados debaixo da lei, encerrados para que haja fé que iba a ser revelada. Ou seja, a lei estava apontando para algo, estava revelando. Como dijo nosso irmão Davi, e me gusta de citar Davi, porque Davi vive em uma época, de onde? Da lei, não? Ele vive bajo da lei, pero ele é um tipo que ele estava mais allá, ele transcendia em seus pensamentos acerca da lei. Entendeu a graça de Deus? Algo que, vou ao ponto 1 já, de começo, porque eu falei que a salvação, no Antigo Testamento, às vezes nós outros teremos entendido que a salvação era por la observância à lei, ou a salvação era por la lei, e a salvação não é por lei. Nunca lo foi, nem a no Antigo Testamento. A salvação é por graça. A Bíblia diz, a Abraão, não? Deus hablando, pero justo por sua fé viverá. A salvação é por fé. A justiça de Deus é imputada ao homem por meio da fé. Ele vai explicar isso exatamente acá. E sempre lo foi assim. Por suposto que a observância da lei era consequência e um reflexo de alguém, de um homem, de uma mulher, de um ser humano que havia entendido acerca da fé. Então, ele vivia suficientemente de uma maneira correta, forte, observando a lei, porque ele entendia que a fé dele em Deus levava ele a isso, a observar a lei. Pero assim, ele sabia, por isso que o sumo sacerdote tinha que ser uma ofrenda por ele, mas já que ele hacía todos os ritos para entrar no Santo de los Santos. O Santo de los Santos era a parte, se acordam, não? A parte que era destinada a entrar uma vez solamente por ano, sumo sacerdote para levar o pecado do povo. E ele tinha que ser um rito de purificação e uma ofrenda por el pecado dele, por pecado que quiçá ele pode ser que ele cometeu. Ou seja, aunque ele não viera cometido nenhum pecado, que bueno, é impossível, não? Nós outros penso, logo peco, não? Nós outros pensamos e pecamos, às vezes com o nosso pensamento, não com eles, pero com nossos pensamentos. Ele tinha que ofrendar por ele. Por isso o livro de Hebreus diz, o escritor de Hebreus, que o nosso sumo sacerdote é Jesus, que não tem necessidade de nada disso, de ser nenhum sacrifício por ele, porque ele já é o próprio sacrifício aceno por nós outros, por nossos pecados. Então, seja eu pus cá, ó, o pecado nos leva... faltou o A cá. A la morte, não? E a la esclavitud. Pero Deus nos revela a fé e nos hace livres. Isso hace. O pecado com nós outros nos leva à esclavitud. Por quê? Porque a lei demonstra de que nós outros não podemos cumpri-la toda, de maneira nenhuma, por mais que nos esforcemos, sempre erramos em algo, e que, quando erramos em algo, quedamos escravos do pecado. Pero Cristo, por meio de sua salvação, nos ha hecho livres de la esclavitud del pecado. Já não somos mais escravos del pecado, porque Ele nos hizo livre. Quanto? Uma vez para sempre. Pero pastor... Não, sempre eu procuro essa pergunta. Já que os teres não perguntam, eu me auto-pergunto, né? Pastor, eu todavia peco. Realmente, vós peca. Eu também peco. Sabiam, não? Eu peco também. Às vezes mais que vós, seguramente. Pero não estamos escravizados por el pecado. O pecado não tem potestade sobre minha vida. Logo,
isso me hace um ser humano pior todavia, porque eu sou mais culpável do pecado agora, porque o pecado não me pertence a mim, não tem potestade, ou seja, eu já estou livre, então sei por que peco? Porque quero, única e suficientemente, essa é a resposta, não tenho outra, peco porque quero. Agora, Pablo vai explicar isso um pouco em Romanos, capítulo 7 e 8, não? El mal que não quero, esse hago, miserável de mim, quem me livrará do corpo dessa morte? Mientras estamos presos acá, ó, nessa carne, nesse corpo, acá é nesse espaço temporal, tempo, espaço acá, vamos a pecar. Pero não digo isso, bueno, pastor digo que vamos a pecar, então assim, vou me sentar e vou estar tranquilo, no total vou pecar, já sou um pecador. Não devemos nos conformar com o pecado, sino de lutar contra esse mal que há em nós outros, que atua em nós outros, pero ele não tem potestade mais. Ou seja, o pecado não tem potestade. Então, Pablo ele habla, então se eu vou apresentar meu corpo, não, meus membros a Deus. Isso ele explica em Romanos. Na carta de Romanos e de Gálatas, nós outros estudamos juntas nesse seminário, ou por aí, ou seja, terminamos de estudar uma, estudamos a outra, ou estudamos juntos. Por quê? Porque Pablo toca em temas muito parecidos em las duas cartas, não? Hablando del pecado e de lo que o pecado hace com nós outros. Agora, eu tenho minha responsabilidade humana de tentar viver uma vida melhor para Deus. Pero minha vida em relação a Deus, Deus já nos vê. Tá passando o teu erro aí, Amélia, na caixa aí. Teu erro, passou por aí. Nossa vida em relação a Deus, Deus nos vê puros, sem pecado. Por que Deus nos vê assim? Graças a Deus, não, porque senão Ele ia nos matar diretamente. Ele ia emitir sua justiça em nós outros, que era nos condenar. Por que Deus nos vê puro, sem pecado? Porque a sangue de Cristo foi derramada em nossas vidas por meio do sacrifício de Cristo. Queda entendido isso, não? Isso, irmãos, o que estou predicando hoje é a base do cristianismo. Se nós outros não crejamos assim, não crejamos nisso, vivemos uma vida mal, angustiada, uma vida tentando fazer obras por meio de leis. Porque o pastor diz que quer congregar, e por isso eu congrego. O pastor diz que tem que dizimar, ofrendar. Não. Tudo que eu hago, dizimar, ofrendar, congregar, tocar, cantar, qualquer coisa que hago, é por amor. É porque Deus já me ha limpiado, livrado, já derramado seu sangue e me purificado. E eu tenho que lutar contra esse mal que há em mim, não? Esse mal que me leva a pecar mais. Vamos seguir lendo, versículo 24. De maneira que a lei ha sido nosso ajo, e aí a palavra ajo aparece, não? Para levarmos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, por quê? Por nossa obra? Não, por la fé, porque somos justificados por fé. E aí está o que é o ajo, não? E hoje justo faltou minha mulher não pôde vir. Minha mulher que é maestra, pero daí outra maestra cá, não? Conhecem lá a palavra, o que sugere essa palavra para os teres, não? Eu digo a las maestras porque las maestras, quando vão estudar, têm que aprender isso. Paidagogos está escrito em grego, por suposto. Pero de aí vem a palavra pedagogia, tá bem? Pedagogia, se nós outros acordar a palavra pedagogia, a hora entendemos para que serve esse ser humano que se chama pedagogo, que parece que não serve para nada na escola, não? Aí vê, pobre, não há nenhum pedagogo, você é pedagoga, não? Tá bem. Pobre, não? Pobre do pedagogo. O quê? Está estudando pedagogia, não? Às vezes parece que não serve para nada, não. O PIB são um rei demônio, um rei capeta, e está aí na escola molestando e o pedagogo não hace nada, não? O PIB não entende nada, não aprende nada, chamar o pedagogo. Pedagogo é isso aí, ó. Um guia, a palavra em grego,
que quer dizer pedagogos, é a palavra que aparece no lugar de ágio. Acorde-se que a Bíblia foi escrita em grego. Logo, para que eu entenda uma palavra, eu tenho que ir no idioma original e extrair aí do idioma original o que queria dizer a palavra. És um guia, um guardião, um instrutor de muchachos. Está relacionado à infância, a explicar o ninho desde o começo. És um condutor de ninhos, um tutor. O tutor é aquela pessoa que faz seu trabalho de padre, não? Quando é ninho, por exemplo, é órfão ou está judicializado. Por quê? Porque os padres não podem fazer esse cargo de ninho por qualquer motivo, não? Por enfermidade mental, ou por enfermidade física, ou porque os padres estão na droga, ou ou porque estão separados e nenhum deles dois querem o PIB. Então, seu PIB é judicializado, não? E então, a justiça vai buscar um pedagogo, um tutor para ele, para ser o padre dele, até que busque uma família para adotá-lo, não? Assim funciona a lei. E é isso que a lei de Deus, isso para com nós outros. Ela nos dá uma tutoria, uma direção. A lei de Deus é boa. Por quê? Ai, pastor, então você tem que guardar o sábado. Não temos que fazer todo o que está escrito na lei, nesse sentido literal. Não? Pero temos que agarrar a lei, interpretá-la à luz de Cristo e queres guardar o sábado. Vou ter um dia para Deus. E eu sempre digo, os sábados são todos os dias, porque na verdade, no cristianismo, não guardamos um dia, guardamos todos os dias para Deus. Ah, pastor, então você não vai mais trabalhar, não vou estudar, não vou ser nada, vou quedar só cá orando na igreja. Não, vai trabalhar, vai estudar, vai desfrutar com a tua família, vai passear. Pero vai ser tudo isso com amor, com entendimento, com sabedoria, buscando de Deus, buscando ser o melhor padre, melhor madre, não, melhor cônjuge, o melhor trabalhador, né, trabalho que vai ser, buscando ser melhor em todo, para quê? Para agradar a Deus. Isso está agradando a Deus, não? Isso é guardar o sábado, um exemplo. Bueno, Pablo, acá em 1 Coríntios 4,15, não, ele se refere a pastores e maestros. Essa palavra também Pablo usa. A mesma palavra aí, eu estou fazendo uma comparação, não? Porque acá eu pus, pero, acá nesse versículo 24, desse texto, essa palavra quer dizer disciplina, não? Que é o significado dessa palavra. Deus nos quis disciplinar por meio da lei, nos mostrando o quê? Que não podemos nós outros, és graça, és por graça, és por amor. Eu, de mim mesmo, não puedo. Aunque outros pastores prediquem outra coisa, essa é a verdade bíblica. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, sino por Deus que está atuando em mim. Vamos seguir lendo para terminar. Eu pus até que versículo pôs? 27, não? Ah, tá bem, porque acá eu ia ler até o 29, pero até o 29 é uma conclusão, não Bueno, vamos a ler o 25. Pero, venida a fé, já não estamos barro elágio. E é isso que quero deixar de entendimento, não? Com a fé não necessitamos elágio. O que quer dizer isso? Se nós outros hacemos todo o que hacemos em nossas vidas, lo hagamos com fé, não necessitamos elágio, la disciplina. Por quê? La fé em Deus, em sua promessa, em sua graça, hace com que eu seja disciplinado. Ou seja, vamos... Entenderam bem isso? Vamos dar exemplos, então. Alguém quer me dar algum exemplo? Já estou terminando a predicação, né? Hablem-se a hora, ou cajem-se para sempre. Não. Nadie quer me dar nenhum exemplo? É assim, ó. Inclusive, Pablo habla em outro lugar, não, em outro momento, ele diz, tudo o que eu não hago com fé é pecado. Se acordam desse versículo? Não me acordo a hora de onde está. Se alguém quer googlear. Por quê? Porque se eu não tenho fé em Deus, e fé não estou falando de fé para a salvação,
Porque muita gente tem fé para a salvação no sentido de dizer, não, eu creio que Jesus morreu na cruz, Jesus foi esse homem que morreu na cruz, foi Deus encarnado e morreu por meus pecados, mas não temos fé no momento que minha irmã está enferma. Deus vai ser algo, vai saná-la. Como? Por meio de uma oração ou por meio de medicamentos, porque são as maneiras que ele usa para sanar, não? Ou por meio de, não sei, del acaso, ele vai inventar algo novo, o que ele queira. Pero eu creio, eu tenho fé que ele vai sanar. Agora, a palavra final é de Deus, e minha fé tem que transcender, não? Menos mal que eu hablo isso acá, não está me morrer, senão eu já me mataria diretamente, não? Pero a única certeza que temos da vida qual é? É a morte. Não, eu estou usando o exemplo de minha irmã para não usar o exemplo de tu hijo, não? Senão seria pior. Então você usa o exemplo de minha irmã. Pero se ela morre, eu tenho que aceitar também. E tenho que ter fé suficiente para seguir. Aonde me vai arrebentar, não? Eu nem penso, eu nem me entristeço em falar isso, por quê? Porque em minha cabeça eu nem penso na possibilidade, não? E a enfermidade que já está também, não é para a morte, é uma enfermidade normal, é um pouquinho de febre, por causa do dolor bronco, os ninhos quedam assim. Pero digo isso porque às vezes temos uma enfermidade terminal, viste? Justo tem uma amiga já em Brasília, uma chica que fomos criados juntos, não? Na igreja, se congregava desde chica já, fomos adolescentes juntos na igreja, e ela já tem câncer, viste? O câncer dela já está bem avançado. E é triste, viste? Tudo que já vai ponendo na rede. E às vezes é difícil falar uma palavra para uma pessoa que está em estado terminal. Não, o quê? Deus te vai sanar? Deus tem o poder para te sanar? Sim, pero por que não me sana? Não? Porque ao final um dia vamos a morrer, de algo vamos a morrer, não? Pero nós outros não gostamos de sofrimento, não gostamos do processo, não gostamos dele como as coisas ocorrem, não gostamos. Sempre queremos atribuir a Deus uma responsabilidade, Deus não me vê, Deus não me quer, ou não, a culpa é de Deus, ou então se a culpa é minha porque não obedeci, Deus. Sempre queremos atuar por meio de religiosidade, e não por meio de fé. Já podia estar vivendo sua vida como tu e eu vivimos a vida, como deveríamos viver, com fé. Porque eu tampouco sei se eu vou morrer agora ou daqui a 40 anos. Eu tenho 40 anos. A ver se chego na idade de Amélia. Não? 85, não, Amélia? Sim? Então, tenho que viver. Eu tenho que viver mais do que eu já vivi. Até hoje, que tenho 40. Para chegar na idade de Amélia. Minha avó, como a Amélia me supera. Viste? Me supera. Para chegar à idade 10, eu tenho que viver muito mais do que eu já vivi até hoje. Sou um pibe todavia, viste? Então, imagina, não sei. Agora, meus dias estão contados delante de Deus. E a maneira na qual vou morrer, não sei. Pero não me quedo pensando nisso. Por quê? Isso às vezes causa tristeza, causa dolor, causa... quedo aí preso nessa filosofando acerca da vida. Não, eu vivo com fé. Justamente. Claro, justamente. Não posso cambiar o ayer, pero tenho que viver hoje. Não posso cambiar o amanhã tampouco. Ou seja, pode influenciar no amanhã, pero a coisa que me vai tocar viver. Não? E como Pablo dijo, hablo tudo de Pablo porque todas as cartas acá e esses textos que estou citando é de Pablo. Ele diz, para mim, ele habla já, creio que é Timoteo, para mim viver é Cristo e o morir é o que é ganância. Por quê? Porque me vou encontrar com Cristo. Ou seja, o pior problema da vida que temos é a morte. E o cristiano já não tem mais esse problema, porque a morte é lo mejor, porque ele vai se encontrar com Deus. Então, hermanos, sabe qual é o problema que temos acá? Nenhum. Nosso único problema é não ter problema. Nós outros nos hacemos problema na vida porque somos pabotes. Porque nosso único problema é não ter problema e hacemos disso um problema tão grande. Todas as coisas que nos passam na vida, nós outros atuamos sem fé. Por isso que, todavia, necessitamos volver a quê? Ao ágio.
Pero ele está dizendo acá que não estamos mais bajo el ágio. Pero nós outros insistimos em viver no ágio. Qual o ágio? La lei. Nós outros não sabemos entrar na graça e fazer com que essa graça abunde em nossas vidas. Desfrutar da graça de Deus. Por isso eu sou um cristiano muito livre em pensamento e em interpretação bíblica. E alguns podem crer que sou liberal. Não sou liberal. Em algumas interpretações sou conservador, pero minha visão é muito ampla do evangelho. Por quê? Porque entendo da graça de Deus. Já outros estão muito assim, não, isso não pode porque é pecado, não. Pero se vós for um pouquinho por aí, já é pecado. Não, se vós for de Deus, tudo que vós disser será bueno. Se vós disser tudo com fé. Agora, porque senão vós estar necessitando de um pedagogo ao teu lado. Eu não necessito que uma maestra me venha ensinar a somar, porque eu sei. Não vou nem pensar a citar mais coisas de lá primária, porque algumas coisas assim, não? Pensar aí a equação do primeiro grado, do segundo grado, não? Já é mais difícil. Pero eu não necessito que alguém me ensine o básico da fé, porque eu já sei. Então, se eu não necessito mais de um guia, de um guardião para estar aí, de um instrutor. Por quê? Porque Cristo me ha hecho livre de toda a lei, de estar preso a esse rigor, a esse sistema, de ter que ir apresentar um sacrifício, já vai um animalito, eu pequei contra Deus, acá está meu animalito. Aí o sacerdote, bueno, põe a mão na cabeça dele, aí vem com um cuchillo afilado, mete no cuello do animal, corta, vai cortando e vai tirando a sangue. É algo que em nossa cabeça moderna não entra, não? Hoje, a Sociedade de Proteção aos Animais, não? A lei iba estar, não iba deixar que isso ocorra dessa maneira, não? Hasta para matar os animais que comemos, não? Faena, não se chama, não? Há uma técnica para que o animal não sofra, não? Bueno, assim dizem, não sei como assim literalmente, pero não? Se supõe que é hecho de uma maneira. Ou seja, com a fé não necessito de ágio, porque eu já estou maduro. Vamos ler o 26 e 27, terminamos. Pois todos sois hijos de Deus por la fé em Cristo Jesus. Sou hijo, e por ser hijo sou igual a meu Padre. Comparto o mesmo ADN, sou o mesmo. El hijo é o mesmo que o Padre. Porque todos os que habéis sido bautizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ou seja, ser bautizado em Cristo não é esse bautismo que ponemos aquela pileta e aí a pessoa se tira na água e eu estou aí bautizando na pessoa. Não, isso é solamente uma demonstração pública de fé. É verdadeiro bautismo, é este coração ligado a Cristo. O hecho de te pôr na água, tirar água na tua cabeça, te pôr na água, isso daí podemos discutir muito teologicamente, não? Qual o batismo que é válido? Só é válido se sumergir, que dá 30 segundos aí a barro, não sei. Quer? Ah, tu senhora é uma obra de arte. Ah, aí sim. Aí tá namorada, esse daí é romântico. E sim, por suposto. Então, assim somos, como disse, nós somos uma obra de arte de melhor artista. Somos bautizados em Cristo, ou seja, compartimos a mesma natureza de Cristo agora. Então, se não andemos em pecado, não deixemos que o pecado reine em nossas vidas. Bueno, vamos orar e terminamos. Então, se aí podíamos falar um pouco da diferença de ágio, não? Como pus aí no começo. Saquei, bueno. Saquei, não passa nada. Bueno, de la fé, não? De la lei, de la graça e del ágio. Ou seja, vivemos em la graça, não? El ágio, a disciplina, o tutor, a pessoa que tem que dar nos dizendo. Não quero dizer com isso, por suposto, o pastor aconselha, principalmente os jovens, não? Os adolescentes jovens, vós, padre e madre que têm filhos adolescentes, têm que instruir eles, têm que ajudar eles, conduzir eles. Por suposto que sim, não sacamos essa responsabilidade de padre e nem minha responsabilidade de pastor, guiando, ajudando, sendo um instrutor. Pero temos de chegar a um momento de madurez espiritual e não necessitar mais destas coisas. E entender a palavra de Deus uma vez por todas. Não vivi barro lei, se não vivi barro graça. A los ninhos temos que ensinar a eles que é por graça e não
por lei. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra revelada, instruída a nossos corações, que foi revelada por meio de tua palavra e nos alumbrou o entendimento nesta noite. Receba, Senhor, nosso honor e glória a Ti, nossas graças a Ti por essa palavra, e que não saia de nossos corações, porque não queremos viver, todavia, barro la lei, sino barro de la graça, e não queremos abusar de la graça, não queremos ser de nossa libertar uma ocasião para cair, para pecar contra Ti. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém.